maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, oh, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É motivo de muita alegria estar nessa noite dirigindo o culto da Igreja Batista Lagoinha. Nós estaremos lendo a palavra de Deus no Salmo 121. Aquele que tem a sua Bíblia próximo, que queira acompanhar, então a palavra de Deus nos diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se o Senhor, que fez o céu e a terra, não nos guardar, quem nos guardará? A gente temos que entregar nossas vidas na mão do nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos no meio da pandemia. Muitas pessoas que nós conhecemos, que conheço, que o irmão também conhece, amigos nossos da igreja, né, suspeita, amigos do trabalho, que nós possamos estar orando por eles, intercedendo por eles, que eles possam estar se recuperando, né, nesse meio da pandemia, todo o Brasil, que nós possamos ter Deus no nosso coração e realmente, quem não tem, aceitar como teu único e eterno Salvador, porque a palavra diz que Deus irá julgar vivos e mortos. Ai daquele que não tem Jesus no coração, né? Conforme ao dia, à noite, ao inferno e ao céu. Quem não quer estar com Deus no céu, né? Que nós possamos pensar, ser crente não é fácil. Ser crente, não precisamos colocar na nossa testa um adesivo. Ser crente é ser crente dentro do nosso lar, na faculdade, no nosso trabalho, no nosso caminhar. Graça e paz, Deus abençoe a cada um. Estaremos orando nesse momento. Pai de amor, muito obrigado pela essa noite maravilhosa que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus, pelos pastores, pastor Everaldo, sua família e os demais pastores. Abençoe cada membro, Pai, da sua amada igreja. Abençoe, Deus, o corpo diaconal. Abençoe, Deus, a música da sua igreja. Nos guarde, Deus, dessa pandemia. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém. Nós estaremos também cantando um hino do nosso cantor cristão 385. Logo após estaremos tendo
um momento de oração. Oremos. Pai de amor, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigado por tudo que nos tem feito. Muito obrigado por ter nos guardado, ter nos protegido, ter nos livrado de cada um, Pai. Agora, Senhor, eu vim te pedir por este culto. Venha, Senhor, Pai, com cada um dos seus lares, aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão passando por algum momento difícil, que o Senhor venha estar cuidando. Agora eu venho te pedir pelos pastores, Pai, os nossos pastores, pastor Geraldo, pastor Levi, que o Senhor venha estar cuidando deles e da família de cada um. Venha ser, Pai, a nossa noite de sono, que seja uma noite dada por Ti, Pai, que possamos dormir e descansar, que só possa estar nos guardando. E se eu te peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Também teremos 3 participações musicais nessa noite. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado. Possamos a cada dia nos quebrantarmos diante do nosso Deus, para que possamos estar cada vez mais perto dele. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração.
um quebrantado coração. Move o coração de Deus, um quebrantado coração. Traz o céu pra nós, um quebrantado coração. Move o coração de Deus, um quebrantado coração. Traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus numa canção de um quebrantado coração. Move o coração de Deus, um quebrantado coração. Traz o céu pra nós, um quebrantado coração. Move o coração de Deus, um quebrantado coração. Traz o céu pra nós, traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Perto estão do Senhor os que têm quebrantado o coração. Vezes que a gente se sente sozinho, mesmo na multidão. Tem horas que a gente só quer chorar escondido, pensando não ter solução. Lembranças do passado vêm, recordações que trazem dor. Nessa hora a gente pensa que tudo se acabou, quando parece que é o fim e que tudo não tem mais jeito. Eu oro, eu clamo a Deus, eu dou os meus joelhos. Desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada. O choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada. Deus usa o silêncio pra falar com a gente, Ele sonda e conhece nosso coração. Deus sempre escuta a oração do crente, é só clamar que Ele vem com a solução. Lembranças do passado vêm, recordações que trazem dor. Nessa hora a gente pensa que tudo se acabou, quando parece que é o fim e que tudo não tem mais jeito. Eu oro, eu clamo a Deus, eu dou os meus joelhos. Desertos não duram para sempre,
o alívio vem no fim da madrugada. Deus usa o silêncio pra falar com a gente. Ele sonda e conhece nosso coração. Deus sempre escuta a oração do crente. É só clamar que ele vem com a solução. Desertos não duram para sempre. O fim do sofrimento tem hora marcada. O choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada. Deus usa o silêncio pra falar com a gente. Ele sonda e conhece nosso coração. Deus sempre escuta a oração do crente. É só clamar que ele vem com a solução. É só clamar que Cristo sempre tem a solução. Amém. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que este algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas. Mesmo que você não saiba, sua vida algo vai buscar. Mas para que este algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse
que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas. E mesmo que você não saiba, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia destes você vai ouvir também. Quem sabe um dia destes você vai pensar também. Quem sabe um dia destes você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia destes você vai ouvir também. Quem sabe um dia destes você vai pensar também. Quem sabe um dia destes você vai ouvir a mesma voz, ou quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou o meu coração, teremos também mais uma pessoa orando, mais um irmão. E logo após essa oração, nós estaremos ouvindo o recado de Deus nessa noite. Boa noite, irmãos. Agradeço a Deus, né, por estar aqui, né, mais uma vez, né, para participar, né, desse culto online. Vou fazer uma oração. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, eu te agradeço, Senhor Deus, nesta hora, Pai, por estar aqui, Senhor Deus, presente nesta noite, Senhor, para te agradecer, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor Deus, para conosco, pela tua fidelidade, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Eu lhe peço, Pai, que continue nos ajudando, nos livrando, Senhor Deus, de todo mal, Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, eu venho pedir, ó Pai, por o culto desta noite, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, nas suas santas mãos, o louvor, ó Pai, que vai ser cantado, Senhor, que possa ser tudo abençoado por Ti, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor Deus, pelo pastor Everaldo, Senhor Deus, sua família, Senhor Deus, dando saúde a ele, Senhor Deus, e todos os seus familiares. Abençoa também, ó Pai, pastor Levi, Senhor Deus, e todos os seus familiares também, Senhor Deus, pastor Gilberto, pastor, Senhor Deus, Davi, toma cada um deles nas suas santas mãos. E agora eu lhe peço, Senhor Deus, pelos enfermos da sua igreja, Pai. Toma cada um deles nas suas santas mãos, a irmã Lucinéia, a irmã Juraci, a irmã, Senhor Deus, também Maria Luísa, Pai, que não tem podido estar na igreja, a irmã Nazaré, a irmã Irene, Senhor. Toma essas vidas nas suas santas mãos, Senhor Deus. Eu lhe peço também pela minha vida, Senhor Deus, pela vida dos meus filhos. Toma cada um deles nas suas santas mãos, meus netos, Senhor Deus. E que sejam todos eles abençoados por Ti, ó Pai. Abençoa Alex também, que está afastado de Ti, Senhor Deus. Que um dia ele possa voltar, Senhor Deus, para Ti, Senhor Deus. Abençoa também Jonathan, Senhor. Toma a vida de Jonathan nas suas santas mãos, Senhor. Que ele possa também voltar a ter um encontro contigo. Fica conosco nesta noite, perdoa, Senhor Deus, meus pecados e dirige a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, meus queridos irmãos, ovelhas preciosas do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma mensagem da Palavra de Deus neste dia que o Senhor nos fez, dia maravilhoso,
É o dia do nosso Deus, estabelecido por Ele para esse encontro, para adoração, para celebração, para cultuar ao Senhor. Oferecer a Ele culto de gratidão por uma semana que se foi, com lutas, obstáculos pela frente, mas com vitórias conquistadas pela paz que só o Senhor Deus tem para colocar em nossos corações. Ninguém mais pode nos trazer paz, nos dar paz, no meio de lutas, adversidades, conflitos e decisões a tomar, se não for o próprio Deus, o Senhor da nossa vida, o Deus que nos fez e o Deus que nos conduz. Eu quero orar com você e logo assim quero ler o texto bíblico para a nossa reflexão desta noite. Oremos. Querido Deus e Pai, abençoa a leitura da Tua Palavra neste momento. Que ela fale, entre profundamente nos nossos corações, fale, marque nossas vidas e possa nos induzir a vivermos tão somente, unicamente, exclusivamente na dependência do Senhor. Que Teu Espírito possa ser servido em nos usar, agora a mim como pregador, como ministrador da palavra e a todos que estarão ouvindo, quer seja na igreja, em casa, quer seja amigos do Evangelho, irmãos em outros lugares que estarão participando, que a boa mão do Senhor possa sustentar a cada um destes e que a Tua palavra fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero ler nesta noite, no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, uma expressão bíblica que já é bem conhecida de todos nós, é um referencial quando alguém está passando por tempos muito difíceis, a pessoa questiona, fica querendo questionar Deus ou esperando aflitivamente uma resposta do Senhor, se dá ao privilégio de ir no livro do profeta Abacuque e buscar essas expressões lindíssimas que estão no capítulo de número 3, versículos 17, 18 e 19. A expressão de Abacuque é a seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esta é a expressão de Abacuque nesse encerramento do livro que o Senhor, inspirando-o pelo Espírito Santo, a proferir esta mensagem. Este é o resumo da mensagem que Abacuque traz. Abacuque era um homem questionador. E ele, ao ser chamado por Deus para ministrar uma palavra ao povo de Israel, uma palavra conclusiva, uma palavra definitiva, no meio a tantas lutas e adversidades que Israel estava passando, lembramos que Abacuque, ele é contemporâneo de Daniel, ele é contemporâneo de Isaías, contemporâneo de Jeremias, o homem que viveu no exílio também, e ele experimentou a adversidade, e nesse livro de Abacuque, ele conversando com Deus, questionando com Deus para poder apresentar a palavra do Senhor, ele queria entender o que Deus estava falando àquela gente toda. Então, Abacuque questiona várias coisas com Deus. Se você começar a perceber, quando você vai ao capítulo 1 de Abacuque, o profeta ele questiona Deus: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão?
ele está questionando porque ele queria entender aquele momento que eles estavam passando. Porque Deus o estava usando, Deus o estava chamando para falar num momento em que ele não podia observar nenhuma perspectiva à sua frente, perspectiva de solução, principalmente, particularmente para os questionamentos da sua vida. Nós, os seres humanos, com mais intensidade ou com menos intensidade, alguns com mais pela avidez do conhecimento, outros com mais intensidade pela dor do sofrimento que constrange, aflige a sua alma, outros pela solidão angustiante que abate a sua mente, o seu coração, outros por não encontrarem, de fato, explicação para as coisas que estão acontecendo. Então fazem os questionamentos buscando se encontrar e buscando um rumo a seguir. E Abacuque estava neste momento. Ele queria entender porque ele, como homem, estava passando tanta adversidade, tanta aflição, tanto sofrimento. Lembrando que os caldeus que subjugaram o povo de Israel era um povo cruel, feroz, atroz, terrível, assassino, matava por prazer, não tinha compaixão nem piedade por aqueles que eles subjugavam, e subjugavam por meio do terror mesmo, era terrorismo absoluto para a conquista e domínio universal. E Abacuque ali, agora já subjugado, escravizado, sem possibilidade nenhuma de reação, ele então questiona a Deus. Deus o chama e ele questiona a Deus. Até quando ele estaria clamando? E o Deus que ele foi ensinado a amar, a respeitar e a buscar e a depender, não estava ouvindo o seu clamor. Obviamente que no contexto desta história, não somente Abacuque, mas todos os israelitas, sendo ímpios, santos, salvos ou não, mas estavam todos subjugados, estavam ali porque o povo, num contexto geral, se afastou de Deus, se afastou da direção de Deus, de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e de se submeter à vontade de Deus. Ouça bem, não apenas se afastou de ouvir a palavra de Deus, ou de entender a palavra de Deus, sendo Deus falando, e querendo entender a palavra de Deus para satisfazer aos seus desejos próprios, que é o que a nossa geração hoje está vendo, e por isso o nosso país, a nossa sociedade, corre gravíssimos riscos, não é? Com ideologias, com filosofias, com formas de governo que querem colocar entre nós para depois nos subjugarem de uma forma muito mais grave, muito mais terrível, porque nós estamos querendo entender a palavra de Deus para o nosso proveito próprio. E a palavra de Deus é para ser compreendida e entendida, para obedecer a Deus, para glorificar a Deus e para andar no caminho do Senhor. E a sociedade de hoje não está fazendo isso, principalmente o povo de Deus. E hoje nós observamos que o povo de Deus está dividido. Alguns apoiam um determinado partido, outros apoiam outro, outros apoiam homens que defendem princípios lá no Congresso que não tem nada a ver com o projeto de Deus para a vida humana, para a família, para o ser humano, principalmente aqueles que são cristãos, não é? E entregaram suas vidas a Jesus, mas alguns entregaram e estão tirando das mãos de Deus a sua vida, porque estão tomando suas próprias decisões, fazendo aquilo que querem fazer. E Abacuque viveu nesse tempo. O tempo em que o povo estava pagando alto preço caríssimo, porque tinha se desviado da direção de Deus. Não somente se desviado de ouvir a voz de Deus e andar no caminho do Senhor, como havia se desviado da presença de Deus, saído da presença de Deus. Por quê? Porque estava interpretando a palavra do Senhor, a vontade de Deus, ao seu bel prazer, querendo que só o seu desejo, o desejo humano, fosse satisfeito.
Mas, meus irmãos, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, para satisfazer a Deus, que é Senhor de tudo, Senhor do tempo, Senhor da vida, Senhor de todas as coisas. Do Senhor é a terra, o mundo, aqueles que nele habitam. A plenitude de tudo deste mundo é de Deus, pertence a Deus. E nós estamos assumindo a plenitude de tudo como se fosse nossa. A minha casa, o meu terreno, o meu carro, o meu comércio, o meu trabalho, o meu isso, o meu aquilo outro. Nós não estamos mais vivendo a certeza de que Deus é quem é dono de tudo, Ele dá, Ele tira, Ele faz, não é? Ele é Deus, Ele é soberano. E aí nós pagamos o preço. Estamos vivendo numa sociedade em que os tempos de hoje, Deus foi retirado, foi colocado ao lado para alguns e para outros foi jogado fora, colocado muito longe. Nós estamos vivendo um tempo em que nós pensamos mais em nós mesmos e não queremos pagar o preço para glorificar a Deus. E Abacuque questionou, ele queria saber por que Deus não estava ouvindo mais o seu clamor. Mas era projeto de Deus, era propósito de Deus. E aí Deus se revela a Abacuque, e nesse primeiro capítulo mesmo do livro de Abacuque, a partir do versículo 5, das perguntas que Abacuque faz, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou agindo, Abacuque. Eu continuo agindo, apesar de todas as coisas, mas eu estou agindo. E Deus, quando age, Ele age para o bem e não para o mal. Ainda que tenhamos que passar pelas aflições, pelo vale da sombra da morte, pelo vale da angústia, das muitas dores, mas Deus continua agindo. E era isso que Ele queria que Abacuque entendesse, que apesar de toda a dor, de toda a aflição do povo de Israel, mas Deus estava agindo, estava no controle de tudo, até que o povo aprendesse a glorificar ao Senhor. E o próprio Abacuque pudesse descer do seu pedestal de querer saber tudo e pudesse entender que Deus, o Senhor, está no controle. Deus está na condução de todas as coisas. Ele continua os seus questionamentos. Esse livro não é um livro longo, você pode lê-lo rapidamente, são 3 capítulos apenas. Mas nesses questionamentos e nas respostas de Deus a Abacuque, mostrando que, apesar de agora ser um povo escravo, submisso, tendo que passar pela correção para aprender pelas próprias mãos do Senhor, Abacuque então compreende que tudo está nas mãos de Deus, tudo tem o seu preço, e mesmo Deus nos cobrando, Deus tem misericórdia. E Deus diz: Abacuque, eu estou agindo, eu estou cuidando para que as pessoas possam ver que eu, Deus, apesar de estar corrigindo vocês, continuo no controle da vida de vocês e ainda tenho o melhor para vocês. E aí então vem a expressão do livro de Abacuque nos 3 versículos que eu li para o nosso pensamento. 17 diz: porquanto, em algumas traduções, portanto, aqui porquanto na minha Bíblia, em outras portanto, mas é a expressão, é uma conjunção que é colocada na nossa língua portuguesa para expressar, para dizer uma verdade e justificar essa verdade. No versículo 17, começa com porquanto, entretanto, mas o versículo 18 já começa com todavia. Todavia é o complemento da afirmação que Abacuque está fazendo no verso 17. Então ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, veja bem, ele começa sendo enfático, conhecendo a personalidade, o caráter de Deus, os atributos, a santidade de Deus, a ação de Deus, que naquele momento era constrangedora para Abacuque e todo o povo de Israel, mas compreendendo isso, ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento algum, as ovelhas da malhada
sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, Abacuque ele está dizendo, olha, pode ser o fim do fim, pode chegar ao ponto mais fundo do poço, onde só esteja tudo seco e não haja mais nada, não haja nem luz no fim do túnel. Abacuque ele está dizendo, ainda que seja desta forma, que não haja fruto da vide, nem a videira produza florzinha para pelo menos dar uma perspectiva de que possa produzir fruto, ainda que não tenha nada disso. Ele diz, ainda que os campos não produzam mantimento algum, mas não produzam nada, sequidão total. Ainda que as ovelhas da malhada sejam roubadas, arrebatadas, que o fazendeiro, o cuidador de animais, ele chegue no curral e olhe e com tristeza não veja uma vaquinha sequer para dar o leite, produzir alguma coisa. Ele diz que ainda que nos currais não haja vacas, ou seja, olha para cima, olha para o lado, olha para trás, realmente não há possibilidade de solução nenhuma. Ele diz assim, todavia, ele traz uma conjunção para complementar que apesar da desolação, apesar das dificuldades, do desterro, ele diz assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ponto. Ele diz, haja o que houver, eu, Abacuque, vou me alegrar no Senhor. Meus irmãos, o homem pode perder tudo nesta vida, mas se ele não perder a sua visão de Deus, ou seja, se ele continuar se apegando à palavra de Deus, às provisões de Deus para o seu coração, ele vai superar as adversidades. E ele diz, contudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu continuarei cantando um hino a Deus, ainda que este hino seja com lágrimas, com sabor amargo, com dor no coração, vazio. Mas eu vou louvar ao Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Aliás, a única fonte de alegria que nós temos é o nosso Deus. Não temos nenhuma mais. O nosso Deus, o bom Deus, o grande Deus, o autor da minha vida, o Senhor da minha vida, o que me fez. Ele me fez para Ele. E então, se não há condições de colocar esperança, nem ter alegria em mais nada nesta vida, mas a fonte maior da alegria é Deus. Ele diz, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vou abrir a minha boca e vou cantar mesmo, vou celebrar, vou adorar a Deus. Ainda que eu não saiba a razão, que eu não veja nada para celebrar, mas eu vou celebrar porque eu sei que o Senhor, lá na frente, tem algo a fazer. E ele diz aqui, Jeová o Senhor, no verso 19, é minha força, e fará os meus pés como das corças, e me fará andar sobre as alturas. Na verdade, Abacuque descobre algo que é tremendo, é maravilhoso, é grandioso. Eu posso estar atravessando as enfermidades, se as enfermidades me suplantarem, elas me colocarão no céu, na presença de Deus, para que eu continue me alegrando no Senhor. A enfermidade e a morte não podem tirar a minha alegria no Senhor. Não podem. Não podem. Quantos e quantos irmãos estão enfrentando enfermidades de várias maneiras, alguns ficando até impossibilitados de saírem de casa, de ir para a igreja, alguns por causa da idade avançada, das descompensações que o tempo produzem e limitam a ação física, alguns agora por causa dessa enfermidade atroz do coronavírus, são colocados em isolamentos, alguns até passando pela enfermidade de uma forma extremamente grave, e uns até sucumbindo, mas se pertencem ao Senhor, se alegrarão na presença do Deus eterno para todo sempre. E nós atravessamos a enfermidade sabendo que estamos no barco da nossa vida com Cristo Jesus
que acalma a tempestade com um propósito. Não é para ficarmos ingrando no mar, ao léu, mas é para chegarmos ao porto seguro. E o nosso porto seguro, os céus, nos é garantido em Cristo Jesus, aquele que conduz o barco da nossa vida. Então, Abacuque, ele diz, apesar de toda a desgraça que está acontecendo, todas as aflições, as ansiedades, não há como trabalhar. Quantos irmãos estão com falta de emprego, sem poder trabalhar? Alguns estão totalmente limitados, impossibilitados. Mas Abacuque continua dizendo, contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E a mensagem desta noite é para dizer para você que a mensagem de Abacuque é para dizer o seguinte, que a esperança para nós, sempre haverá esperança para o povo de Deus, sempre haverá esperança para os filhos de Deus, sempre haverá um caminho de paz, sempre haverá um caminho de vitórias. O porto seguro da vitória já está garantida para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, confiam nele, vivam na dependência dele e descansem o coração no Senhor. Na verdade, o profeta Abacuque, ele está dizendo que apesar do desterro, do castigo que estava sendo imposto e com muita dureza, não pela dureza de Deus, mas pela dureza da proporção do pecado cometido pelo povo, de se desviar a ponto do povo ser entregue ao Império Caldeu, que não conhecia Deus e oferecia as suas vitórias a deuses estranhos, não existentes. Todavia, Abacuque diz, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou descansar no Senhor, eu vou colocar a minha esperança no Senhor, porque Deus não vai deixar o seu povo dizimar, desaparecer. Dizimar aqui no sentido de desaparecer, ser extinguido de sobre a face da terra. Deus formou um povo para que a esperança da salvação viesse através desse povo em Jesus Cristo. E a esperança se enraizasse e permanecesse para sempre em Jesus. Nós estamos em Jesus. Descanse o seu coração no Senhor. Exulta no Senhor. Adore a Deus. Consagre a Deus a sua vida. Viva para Deus. Busque em Deus a força para continuar a jornada até o momento determinado, o tempo determinado por Deus para a prestação de contas. É isto que Abacuque está dizendo. Nada vai tirar o meu foco, a minha visão da dependência de Deus. Eu sou de Jesus, aleluia, diz o hino. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, quero andar e viver com Jesus. Busque isso na sua vida, no seu coração, e o Deus de paz vai surpreender você na renovação das suas forças, na consolidação da sua fé e no derramamento de bênçãos que você jamais poderia esperar que voltariam a acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. Descansa o seu coração no Senhor. Canta o hino. Lembra aquele hino que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Seja feliz com Jesus. Descanse o seu coração. Tempo de pandemia, tempo de desemprego, tempo de expectação, tempo de incertezas e inseguranças, tempo de dúvidas, mas nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se nada nos separa, a nossa esperança posta em Deus é tempo de vitória, é tempo de fé, é tempo de confiança no Senhor. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, faze-nos vivenciar e ver como Abacuque viu que há tempo de vitória para todos nós. E Tu vai nos fazer andar, caminhar em alturas que nós não conhecemos, além das nossas forças, além da nossa capacidade, para superarmos a adversidade e exaltarmos o Teu nome.
Ajuda-nos a testemunhar de Ti e da Tua graça, nesses tempos de crise, e mesmo nas perdas da vida. Como diz Abacuque, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, fortalece a nossa fé, o nosso coração, para que vivamos tão somente na dependência do Senhor, não importando as adversidades e as circunstâncias que enfrentamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Veja só, irmãos, quem tem poder